como você está? Me conta, como é que foi sua semana? Como é bom ter você aqui, estar junto com você aqui no programa A Mensagem por Elas. Como você tem estado? Como está a sua família, seu casamento, sua relação com os filhos, sua vida espiritual? É sobre isso que eu quero conversar com você. Então senta aí no seu sofá, relaxa um pouquinho, que daqui a pouquinho, 30 segundinhos, eu volto com a mensagem por elas. Voltamos com o programa A Mensagem por Elas. Um programa que é um oferecimento dos nossos queridos Anjos da Esperança, isso mesmo. E sabia que você também pode fazer parte desse projeto e nos ajudar a abençoar e a transformar muitas vidas? É verdade, você pode participar disso também. Se Jesus aparecesse para você neste momento e te perguntasse, em relação à sua saúde, o que você quer que eu te faça? O que você responderia para ele? Sabia que a Bíblia nos diz que Jesus é o Criador do homem e que ele traz cura e restauração em todas as áreas da nossa vida? Por exemplo, você quer saber como você pode fazer para controlar aquela vontade descontrolada que você sente de comer doce? Quer saber como fazer isso? Vou te mostrar o caminho para você aprender. Aqui na revista Esperança, a máquina humana, você vai encontrar como controlar essa vontade e como se livrar, por exemplo, de algumas doenças como diabetes, hipertensão e outras doenças mais. Peça agora e você vai receber aí na sua casa, sem custo nenhum, essa revista. E com certeza ela vai restaurar a sua saúde e a saúde da sua família também. Como que eu faço para receber o Hélida? Eu vou te explicar. É muito simples. Basta você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é o 12 98244 4449. Aí você manda uma mensagem lá falando, olha, eu quero a revista Esperança, a máquina humana. E a gente vai mandar sem custo nenhum. Você vai receber aí na sua casa e já vai começar a desfrutar desses benefícios. Incrível isso, né? Então, corre já para garantir a sua revista. Outro dia, eu estava folheando uma revista e me deparei com uma reportagem que me tocou muito. A reportagem contava a história de um homem que viveu o maior drama da vida dele. Ele levantou de manhã, tomou seu café da manhã com a sua família, né, seu de jejum, se arrumou e foi para o trabalho. Tinha combinado com a esposa que iriam se encontrar na hora do almoço e novamente estariam juntos naquele momento. Ele foi para o trabalho, mas quando ele chegou no trabalho, ele começou a se sentir mal. Isso foi piorando e ele foi levado para o hospital. Quando chegou lá, a situação dele muito complicada, muito grave, e ele veio a óbito. A família foi avisada. Aquela esposa que estava aguardando ele para que almoçassem juntos, fica sabendo que não vai ter almoço juntos, mas que ela tinha que ir para o hospital para lidar com aquela situação tão desafiadora. O grande detalhe que me chocou muito essa história é que esse homem, ele sofria de uma doença rara chamada catalepsia. É uma doença cujos órgãos vitais, eles são paralisados, mas a pessoa ela está viva, embora tudo indique que ela esteja morta. Quando isso aconteceu, já aconteceu há bastante tempo e era difícil identificar essa doença. Então ele foi constatado que estava morto, quando na realidade ele estava vivo. A esposa então chegou,
fez o reconhecimento do corpo e todos os preparativos para o funeral começaram a se desenrolar. Ele foi trocado de roupa, colocado em uma urna funerária e foi levado então para uma capela para começar a cerimônia fúnebre. Ele era o único que sabia que ele estava vivo. Ele não conseguia se movimentar, ele não tinha nenhuma ação, mas ele tinha as impressões, ele conseguia fazer uma leitura do ambiente, do que estava acontecendo, e tinha a sensação de que, de fato, ele estava ali sendo preparado para ser sepultado vivo. Olha que situação desafiadora. Ele percebeu quando a urna dele, o caixão, foi levado para aquela capela, as pessoas começaram a chegar e ele estava ali, as pessoas chorando ao redor dele, falando coisas a respeito dele. Ele percebeu quando o líder religioso dele se aproximou e fez a mensagem fúnebre. Ele ouviu as últimas palavras, as últimas músicas que foram cantadas, as orações ali realizadas. E, finalmente, o caixão foi fechado. E ele percebia tudo isso acontecendo, mas ele não conseguia se mover porque ele estava preso como que numa cadeia que era o seu próprio corpo. Ele foi levado para o cemitério e ali ele foi colocado em uma gaveta. A urna funerária foi colocado dentro de uma gaveta e foi fechado e ele ficou ali sepultado vivo. O tempo passou, aquelas horas, e no dia seguinte começaram alguns comentários e alguém chegou dizendo que o guarda que trabalhou no cemitério naquela noite diz ter ouvido gritos que vinham na direção da onde aquele homem havia sido sepultado. A família então decidiu pedir exumação do corpo. E quando o caixão foi retirado, a família pôde constatar então que aquele homem havia de fato sido sepultado vivo. Como que os exames mostraram que algumas horas depois do sepultamento, ele como que num estalar de dedos, como se ele tivesse retomado as suas funções vitais, apenas para constatar a triste realidade de que ele estava sepultado, embora ele estivesse vivo. Eu vi as fotos daquele caixão na tentativa dele de arrombar e de se libertar dali. E fiquei olhando para aquelas fotos, lendo aquela reportagem e pensando que situação desafiadora. Um homem que estava interiormente vivo, mas no seu exterior tinha todas as indicações de que era uma pessoa morta. Quando eu vi essas imagens, eu fiquei refletindo. Quantas vezes nós não nos parecemos com a história deste homem? Somos pessoas vivas porque andamos, porque falamos, porque respiramos, porque trabalhamos, nos relacionamos com as pessoas, mas e por dentro? Será que nós nos parecemos internamente mais com vivos ou com mortos? Muitas vezes nós estamos vivos, como eu disse, mas talvez a nossa vida tenha estado mais parecida com vida de mortos do que com vida de pessoas que de fato estão vivas. Será que a sua família, como que está a sua família? O seu casamento, sua relação com seus filhos, a sua vida espiritual. Você está mais parecido com vivos ou com mortos? O seu casamento é um casamento de pessoas vivas? Seu casamento está vivo ou será que ele está mais parecendo com pessoas mortas? Sabe, quando eu me lembro dessa história,
eu me lembro de uma outra história que está lá na Bíblia. Eu quero te convidar, pega aí a sua Bíblia, abre ela lá no livro de Ezequiel. Ezequiel é um livro que está lá no Velho Testamento, ali perto de Isaías, ali. Você vai encontrar o livro de Ezequiel. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no capítulo 37. E a gente vai aprender aqui grandes lições de uma história que tem tudo a ver com vivos e com mortos. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam sequíssimos. Então ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. O profeta foi levado pelo Senhor. Eu acho interessante que a Bíblia dá esses detalhes. Ela diz que Deus levou o profeta e colocou ele no meio de um vale cheio de ossos secos. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim: ai, como eu gostaria que Deus me pegasse e me levasse para o alto da colina. Mas muitas vezes o vale de ossos secos que você está vivendo também é uma providência do Senhor para te ensinar alguma lição. O profeta do Senhor foi conduzido por Deus para um vale de ossos. E o interessante é que a Bíblia nos dá o detalhe de que eram ossos secos, sequíssimos. Impossível ter vida no meio de ossos secos. Impossível, humanamente, que esses ossos voltassem a ter vida, concorda? Mas Deus pergunta para o profeta: será que é possível esses ossos voltarem a ter vida? E o profeta não sabe responder, porque humanamente é óbvio que é impossível. Mas ele sabia que ele estava sendo conduzido para aquele lugar por Deus. E que Deus, o nosso Deus, ele desconhece impossíveis. E aí olha só que coisa interessante. Volta comigo aqui no texto bíblico. Continuando aqui a leitura, no verso 4 diz: Então ele me disse. No verso 3, Deus tinha perguntado para o profeta se era possível os ossos voltarem a viver. Ele disse que não sabia, e Deus então respondeu: Profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Eu quero te convidar a depois ler com mais calma esse texto todo, esse capítulo todo, porque ele é muito rico, mas eu quero pensar algumas lições aqui com você. Quando Deus perguntou para o profeta se os ossos poderiam voltar a viver, Deus já tinha um olhar diferente com aqueles ossos. Eu não sei o que na sua vida hoje pode estar refletindo essa realidade, uma realidade parecida com um vale de ossos secos. Talvez você olhe para o seu casamento e o seu casamento mais se parece com a secura desses ossos do que um casamento cheio de vida. Talvez seu relacionamento com seus filhos, talvez a sua carreira profissional, talvez a sua espiritualidade. O profeta estava naquele lugar e quando Deus perguntou: podem esses ossos voltarem à vida? O profeta falou que não sabia. E Deus deu uma ordem para o profeta. A ordem que Deus deu ao profeta foi a seguinte: profetiza a estes ossos. Uma ordem estranha, não é? Mas é interessante que o profeta, ele não questiona a ordem de Deus. Deus falou: olha, você vai profetizar a estes ossos e você vai falar para eles e saiba que eu vou colocar o meu espírito e esses ossos voltarão a ter vida. Pega aí a sua Bíblia, olha que coisa interessante.
No verso 6, Deus dá a ordem para o profeta profetizar. E olha o verso 7, que coisa interessante. O verso começa assim: enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e muitos ossos, os ossos se juntavam, ossos com ossos. E quando você lê o restante da história aqui, nos próximos versos, você vai vendo que os tendões foram ligados, os músculos, a carne, a pele. Mas eu acho interessante que o verso 7 diz, enquanto eu profetizava. Sabe o que isso significa? O profeta estava dizendo, enquanto eu obedecia, o milagre foi acontecendo. Porque enquanto ele profetizava, os ossos foram se juntando, a carne foi cobrindo novamente aquela pele, tendões se ligando, enquanto o profeta obedecia, enquanto ele fazia as coisas do jeito de Deus. Veja como é importante a nossa postura de obediência, de sermos fiéis ao jeito de Deus, independente da nossa opinião, independente da nossa vontade. Aprenda a fazer as coisas do jeito de Deus. Uma outra lição muito importante, quando Deus diz, profetiza a estes ossos. Profetizar, falar, se comunicar, anunciar. Isso tem a ver com as nossas palavras. Sabe, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando sobre as palavras que nós temos utilizado com as pessoas que estão ao nosso redor. O profeta estava no meio de ossos e Deus orientou que tipo de palavras ele deveria utilizar. Deixa eu te perguntar, quais são as palavras que você utiliza para se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor? Será que as suas palavras, elas levam cura ou será que elas estão levando adoecimento? Outro dia eu estava refletindo sobre isso e me veio um pensamento que me tocou muito. O pensamento dizia assim, palavras. Se você engolisse as suas palavras, o seu corpo seria nutrido ou envenenado? Eu quero que você reflita sobre isso. As palavras que você tem utilizado dentro da sua casa, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, que palavras são essas? São palavras que estão curando? Porque pessoas curadas curam, mas pessoas feridas ferem. Será que você está sendo uma fonte de cura para a sua família? As palavras que você profere, as palavras que você derrama dentro da sua casa, são uma fonte de bênção, de cura, que fazem com que as pessoas cresçam, com que as pessoas se desenvolvam. As palavras que você está utilizando são palavras abençoadoras ou será que são palavras amaldiçoadoras? No texto, a gente percebe que os milagres aconteciam enquanto o profeta fazia as coisas do jeito de Deus. Enquanto o profeta falava as palavras que eram orientadas por Deus. Interessante que, quando o profeta chega naquele lugar, ele só vê um vale cheio de ossos secos. Mas Deus via de uma forma diferente. Volta aqui comigo na Bíblia. Olha só a orientação, né? Como que a gente encontra aqui. O texto ele vem nos mostrando, então, que Deus novamente manda o profeta profetizar para que o Espírito entre, o Espírito entrou. E olha só o verso 10 aqui. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. E olha que lindo isso daqui. Era um exército enorme. Verso 11, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa, a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga, assim diz o Senhor, ó meu povo,
Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra. Veja só que texto impressionante. Quando o profeta olhava para aquele lugar, ele só via ossos secos. Quando Deus olhava para o mesmo lugar, ele via um exército que se levantava para a vitória. Esse texto é muito significativo. Quando Deus olha para aquele lugar em que as pessoas só via morte, só via separação, desunião. Talvez as pessoas olhavam para aquele lugar e diziam assim, não tem mais solução. Para aquilo que as pessoas acreditam que não tem mais solução, Deus vê caminhos, Deus vê portas, Deus vê oportunidades que aos olhos humanos é impossível de ser visto. A história vai finalizando dizendo que aqueles ossos representam a casa de Israel, representa a nossa vida, a minha vida, a sua vida. E que Deus via e que Ele ainda vê as nossas lutas, os nossos sofrimentos, mas que Ele se importa. Talvez quando você olha para o seu casamento, você olha e fala assim, não tem mais solução. Nós somos um casal vivo porque temos vida. As pessoas olham de fora e às vezes até dizem assim, nossa, que casal lindo. Mas talvez só você sabe o que você está vivendo no seu casamento. Quando as portas se fecham para a rua e vocês entram dentro de casa, como está a realidade do seu casamento aí, dentro da sua casa, nas quatro paredes aí? Talvez as pessoas olham e falam sobre a sua relação com seus filhos e falam, nossa, que coisa linda, como é um exemplo. Mas talvez só você saiba o desafio que você está enfrentando. Mas talvez você está vivendo uma situação exatamente ao contrário, em que todo mundo olha e fala assim, para de tentar. Você não está percebendo que não vale a pena você continuar sofrendo? Talvez você olhe para o contexto espiritual de alguém próximo de você, talvez seus filhos, talvez seu cônjuge, e você olha e fala assim, não tem mais nada para fazer. A gente às vezes olha e fala assim, só um milagre. E às vezes a gente nem acredita muito nesse milagre. Às vezes a gente olha para algumas situações e fala assim, nossa, a pessoa já foi longe demais, está tão distante que não tem mais o que fazer. Talvez você esteja olhando para a sua vida profissional e fala assim, não tem mais o que fazer, cheguei no fundo do poço, não tem como sair desse buraco. Talvez você está olhando para a sua vida espiritual e tendo essa mesma sensação. Fui longe demais, me afastei demais de Deus, não tem como retornar. Às vezes você olha para você e talvez nesse momento você esteja se vendo como uma pessoa viva por fora, mas que por dentro está física, emocional e até mesmo espiritualmente morta. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo neste momento, mas eu sei de uma coisa muito importante e que você precisa ter essa convicção. Não importa a maneira como os homens estejam vendo você. Não importa nem como você esteja se vendo. Não importa se você está no alto da colina nesse momento da sua vida, ou se você está lá no meio do vale, pisando no vale de ossos secos. O que importa, e você precisa ter a convicção, é de que Deus não vê da mesma forma que o homem vê. Onde você olha e só vê morte, onde você olha e só vê ossos
separados, ossos sequíssimos. Deus olha para o mesmo lugar e ele vê um exército que se levanta para a vitória. Deus tem vitórias para oferecer para você, independente da sua situação. Talvez você olhe para a sua vida e esteja já concluindo que está no momento de desistir. Eu quero te dizer, não desista. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista dos seus objetivos. Não desista de viver. Deus não desistiu de você. Deus olha para você e não vê simplesmente a situação que você está enfrentando nesse momento, mas principalmente aquilo que Ele pode fazer se você se abrir, se você cair de joelhos na presença de Deus, clamando, Senhor, eu quero ser curada. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor ressuscite os mortos que estão aqui dentro da minha casa. O meu casamento que já está morto, o meu relacionamento com os meus filhos, ou quem sabe a minha saúde física, talvez a minha saúde emocional, que está um desafio tão grande. Eu preciso que o Senhor entre, porque aqui dentro da minha casa a gente vive mais como mortos do que como vivos. E Deus é o Senhor da vida e Ele tem vida e vida em abundância para oferecer para você. Não se veja a partir dos seus olhos necessariamente. Olhe pela perspectiva divina. Deus tem sonhos grandiosos para você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu de te salvar. Portanto, se nesse momento você usar as suas palavras para clamar, para que Deus entre na sua vida, Ele fará isso neste momento, trazendo cura para você. Querido Deus, queremos nos entregar mais uma vez, suplicando que o Senhor entre na nossa casa, entre na nossa vida, cure as nossas enfermidades, ressuscite aquilo que está precisando ser transformado na nossa vida e que o Teu amor e a Tua graça seja manifesto na nossa vida. Oramos em nome de Jesus.